Olá, tudo bem com você? Vamos voltar à nossa aula. Grande abraço para você que tem nos acompanhado aí nas redes sociais e também na escola bíblica aqui da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o caminho da salvação. Hoje muita gente fala sobre perder a salvação, adquirir a salvação, né? E hoje a gente vai falar sobre esse caminho. Qual é o caminho da salvação? Há um caminho para ser salvo, para chegar nessa salvação. E lá o texto em João diz assim, o testemunho é esse que Deus nos deu, a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Então, Deus nos deu essa vida e a vida está no Filho, está em Jesus. E aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Esse texto que estamos vendo aqui está lá em 1 João capítulo 5, de 11 a 13. E essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, João escreveu essas cartas, né? Primeira, segunda, terceira carta aqui de João e segunda João, para dizer exatamente que nós podemos ter e a palavra tendes, né, que a gente tem essa vida no presente, nós temos essa vida no futuro, essa vida eterna. E essa vida ela consiste na salvação eminente aqui e na salvação futura. Então, tanto você como é salvo, hoje você é salvo sempre, né? Você é salvo sempre também. Deus tem um plano. E esse plano de Deus está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando diz sobre exatamente esse. Qual é o plano de Deus sobre essa vida eterna? Deus tem um plano. Nesse plano, capítulo 15, verso 21, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, quem que é? Adão, a ressurreição dos mortos veio por um outro homem, que é Jesus. Porque assim como todos morreram em Adão, quando Adão pecou, todos morreram, perderam a salvação, assim também todos serão vivificados, levantados em Cristo Jesus. Mas cada um pela sua ordem. Cristo as primícias, depois os que estão em Cristo, a sua vinda. Então esse é um plano de Deus, né, para a salvação. Então o plano de Deus também está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 19 a 20, capítulo 1, verso 19 a 20, que diz assim: porque foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de Jesus Cristo, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então o plano de Deus é essa purificação do homem total, plena, e tanto para a terra como para o céu. Mas também nessa salvação, ela vem, o texto da palavra de Deus diz que vem a derrota de Satanás. Então, a partir do momento, né, quando o homem se torna salvo, Satanás, ele é derrotado imediatamente, não é? Salvação, a pessoa é resgatada das mãos do diabo, do inferno mesmo, né? 1 João capítulo 3, verso 8, que diz assim o texto, né? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Então a salvação, além de purificar o homem, total até para o céu, no céu, ela derrota Satanás. E a salvação, ela vem para o homem, não é?
Ela vem para o homem através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, se Adão veio e condenou toda a raça, Jesus veio para salvar toda a raça. E em João capítulo 3, 17 e 18, o texto da palavra de Deus diz, nós estamos aqui lendo alguns textos, né? Para a gente entender mais. João 3, 17 e 18, que diz assim, começando com 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E o 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o plano de Deus é a purificação do céu, da terra, a derrota de Satanás e a salvação do homem completa, né? Essa salvação é corpo, alma e espírito. Então Deus tem um plano. Nesse plano, Ele mandou Jesus. Por amor, Jesus veio por nós. Nesse plano que Deus tem, só tem um mediador, que é Jesus Cristo. Então, nós vemos que os homens tentaram de todas as maneiras fazer algum tipo de religar, né, o homem com Deus. Então, por exemplo, significa religião, em latim, religar, né? Religar o homem com Deus. Então se tenta religar o homem com Deus através de uma religião, se tenta religar o homem com Deus através de uma imagem, através até de uma pessoa que morreu. E infelizmente a Bíblia diz, né, para quem acredita nisso, que há um só mediador. Então só Cristo, só Jesus é o que pode mediar entre Deus e nós. Então, quando você precisa ir ao dentista, você não vai no pai do dentista, você não vai na mãe do dentista, na verdade, você vai no dentista. Então, quando você precisa ir a Deus, você vai direto através de Jesus. Foi Ele que morreu na cruz. Então, existe só um caminho, e João disse que só tem um caminho, só tem uma verdade. Então, você lembra lá de Pôncio Pilatos, quando pergunta para Jesus, né? Qual é a verdade? Jesus é a verdade. Então você pode até, as pessoas elas podem até assim, na sua, às vezes, imaturidade, né? Eu posso até acreditar, eu saio daqui e vou para São Paulo. Mas no meio do caminho, as placas estão dizendo que eu estou indo para Piracicaba. Mas eu estou na minha fé, né? Estou em fé que eu estou indo para São Paulo. Aí eu paro, o cara fala, não, você tem que voltar, e eu não acredito, eu vou chegar onde? Eu vou chegar em Piracicaba. Então muitas vezes nós entramos e seguimos os caminhos errados, e as pessoas nos avisam, né? Mas aqui aqui é uma condição sine qua non da salvação, é que Jesus que assina esse caminho para nós. E lá em 1 João diz que quem não crê nesse Jesus, né? Ou nesse caminho, chama Deus de mentiroso. Então você não precisa de batismo, você não precisa de boas obras, nada dessas coisas. Você precisa de Jesus. Então essa é o que nos ensina. O que é ser servo? Ser servo é a condição de ser salvo, né? Então, ser servo é a condição de ser salvo. Então, quando você é servo, você foi salvo, e nós vamos pensar na salvação, os teus pecados foram perdoados. 1 João diz assim. Então, você conheceu a Jesus, naquele momento, você foi perdoado dos seus pecados. 1 João capítulo 2,12. Esse texto ele nos informa sobre isso, né? 1 João capítulo 2,12. Diz assim o texto: Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome
vós são perdoados os vossos pecados. Pelo seu nome quem? O nome de Jesus. Paulo diz que nós somos livres do poder do pecado. Então o pecado ele não tem mais poder sobre a sua vida. Você não vive mais uma vida em pecado. O pecado ele é perdoado do passado, do presente e do futuro. Então a salvação ela dá esse poder, né, de Deus para você. Em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não vai ter mais domínio. Então, o salvo, ele não vive mais pecadeiro, né? Se existe essa palavra. Ele não vive nesse pecado constante. Ele pode até pecar, mas ele não vive a favor do pecado, porque ele foi liberto do pecado. E ser uma pessoa transformada segundo os princípios de Deus. Então é nova criatura. Então o salvo, ele passa a ser um servo, que os seus pecados foram perdoados, que ele está livre do poder do pecado sobre ele, e ele passa a ter os princípios de Deus. Então isso chama conversão. Então, por isso que muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade, né, em relação a essa salvação, porque as pessoas veem aquelas pessoas que dizem que é salvo e continuam no mundo errado, continuam nos seus pecados, né, porque ela não mudou, né? O que é ser então servo? Servo, salvo, né? É estar livre da condenação eterna. Em Romanos, capítulo 8, no verso 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há, olha aí, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esse salvo, servo de Deus Altíssimo, ele diz que não há, a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação. Então, você não precisa mais passar uma vida assim preocupada, será que eu sou salvo, será que eu não sou, né? Eu cometi alguns pecados, os pecados eles foram lavados por Cristo. Ter a certeza da salvação, essa vida eterna, agora no presente e no futuro. Então, você, o homem salvo, aquela que a Bíblia fala, ele tem a certeza dessa salvação agora e no futuro. Então assim, eu vou amanhã, não sei se eu vou ser salvo. Não, eu sou salvo amanhã. Por quê? A doutrina da salvação, ela está com a doutrina da santificação e a doutrina da perseverança dos santos. Então o salvo, ele é um cara perseverante. Ele é salvo até o fim da vida dele. Por quê? Porque ele é perseverante. Não porque ele fez as coisas para o Senhor, mas que ele entendeu, né, esse amor do Senhor tão grande. E existe então essa palavra da testificação, né? Romanos capítulo 8, verso 15 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, mas outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando a palavra Abba, né, que é pai, essa ideia de um pai presente, a ideia de um papai, um pai que cuida das nossas necessidades, mas muito mais do que isso. É um pai que nos salvou, né, nos resgatou daquele pecado que nos levava à morte eterna. E diz que esse mesmo Espírito, ele nos fala, nos testifica que somos filhos de Deus. Então, quem garante, né, a sua salvação é Cristo. Cristo garante a sua salvação. Cristo é esse que te dá a certeza, né, da sua salvação. Ele nos garante. A salvação tem um preço, mas ela é gratuita. A salvação é de graça.
Lá em Efésios diz assim: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas ela vem de Deus. Então a salvação, ela foi paga já por um preço muito alto, que foi através de Jesus Cristo lá na cruz. Então eu não consigo, não tenho como pagar essa salvação. Essa é a palavra graça, é um favor imerecido, né? Você recebe um favor. Então, alguém vem te dar um presente para você. Por exemplo, alguém vem te dar um celular para você. Você fala, poxa, mas por que eu fiz? Eu não mereço. Aí ele fala, não, mas tô dando. Aí você quer pagar o celular. Eu vou fazer alguma coisa para você, vou lavar a sua roupa, vou lavar o teu carro. Aí a pessoa diz, não, é de graça. Você não precisa me dar absolutamente nada. Então, você pode tomar duas posições. Ou você aceita o celular e vai embora, ou você devolve o celular para a pessoa. Fala, não, esse eu não quero porque eu não quero esse compromisso. Então, olha aí, essa é outra situação. Então, a partir do momento que a salvação ela é de graça, Deus mandou Jesus, né, para morrer por você, porque você não teria como pagar essa salvação. Então, ela não é por obras, porque se fosse assim, né, muita gente que faz coisas boas ia ser salvo, e aquele que não tem condição nenhuma de fazer nada ia para o inferno. Deus não é justo, não seria justo, né? Mas a salvação ela é gratuita, ela não vem por obras para que ninguém se glorie. Ah, tá vendo? Eu mereci a salvação. Não vem pelo batismo, porque se o batismo salvasse o ladrão da cruz do lado de Jesus, Jesus disse hoje mesmo estaria comigo no paraíso. Então o batismo ele é uma ordenança bíblica, mas não para salvação. É uma ordenança para o cumprimento da nossa fé aqui, né? Morrer para o mundo e viver para Cristo. Então a salvação é de graça. E ela é de graça, mas ela tem um preço, o preço de Jesus. Só que quando Jesus te dá a salvação, você, por amor a Ele, você vai segui-lo. Então, eu não sigo Cristo, eu não vou para a igreja porque Jesus para eu conquistar uma salvação, né? Não. Eu faço as coisas não para ganhar a salvação, mas porque eu entendi o grande preço da salvação de Jesus, né? Em Lucas capítulo 14, tem uma parábola aqui da grande ceia. Lucas 14, 15 a 24, diz assim, olha. E ouvindo isso, um dos que estavam aí na mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer o pão do reino de Deus. Porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, já tudo está preparado. E todos de uma vez começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que hajas por escusado. Tira meu nome, né? Então, essa parábola da grande ceia é uma parábola de Jesus chamando todos para a salvação. Só que esse homem aqui já deu o primeiro passo dizendo que não queria. Ele usou a desculpa, eu rogo que preciso ir vê-lo. Diz primeiro, comprei um campo, preciso ver o campo. Então esse homem estava preocupado com aquilo que com o seu dinheiro, ficou preocupado com as suas coisas materiais. O segundo disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-la. E rogo que me dê por escusado, então não quero ir para essa festa. Então, enquanto o primeiro ele tem bens materiais, o segundo aqui é o trabalho, né? Tenho junta, preciso trabalhar e não dá para ouvir essa palavra. E o outro diz assim, casei, portanto não posso ir. Então aqui é a família, né? Está impedindo os filhos. E assim Jesus fala dessa parábola, né? E diz assim, ele diz assim no verso 24, porquanto eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados
provará a minha ceia. Então foram convidados e recusaram. No caso de trabalho, no caso de coisas, no caso de família. Então, a salvação, ela é de graça, mas você pode recusar por circunstâncias, né, que você possa achar mais importante do que a salvação. A palavra justificação é justiça. Deus se fez justiça em você pela fé. Então somos justificados pela fé. Justificados pela fé. E pela fé nós somos justificados. Então, o que é essa justificação mediante essa fé? Então, a partir do momento, né, que você, que nem em Efésios capítulo 2, o verso 8 diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, acabamos de falar, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então você, se cometesse um delito por dia, no ano inteiro, é 365 pecados, né? Imagine. 365 pecados, se você multiplicar isso por 10 anos, 20 anos, você se apresenta diante do justo juiz e você está condenado, né? Condenado. Então você precisa ser justificado. Então você precisa, nessa justiça divina, que somente através do sangue de Jesus, no Velho Testamento, se levava lá o cordeiro. Então lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para pedir perdão do pecado pela nação. Ele colocava lá a mão sobre o bode emissário, né? E orava dizendo que o pecado da nação estava sobre o bode e mandava o bode para o deserto para encontrar lá Satanás e ficar por lá. E pegava o sangue do cordeiro e aspergia. Cada pecado que o povo cometia, ele ia lá e levava ao sacerdote, o sacerdote levava ao altar, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar mais santíssimo, né? Lá tinha o pão da propiciação, de um lado, tinha o castiçal, quer dizer, Deus chamando o povo de Israel para cear com ele. Então dentro do tabernáculo tinha isso, dentro do templo, né? E então chamando, venha cear comigo. Então Deus está sempre chamando para a gente cear com Ele. Mas para nós cearmos com Deus, precisamos ser justificados pela fé. Então o meu justo é pela fé. Como é que nós nos tornamos justos diante de Deus? Através da justiça de Jesus. Então Jesus se justificou diante de Deus, passando a ser esse cordeiro. Então quando Jesus morre na cruz, ele tem uma descendência do sacerdócio, que é o sacerdote que não tem fim, não tem genealogia, né? Que é o Melquisedeque, lá em Hebreus fala isso. Então Jesus passa, recebe esse sacerdócio, que não tem nem começo nem fim, e uma vez que o seu sangue é derramado na cruz do Calvário, o texto diz que o véu se abre lá no templo, então você agora tem livre acesso com Deus. Você passa a ser justificado pelo sangue de Jesus, que aspergiu, né, sobre você, sobre a sua vida. Então, a fé que você passa a ter só em Jesus. Então, você só crê em Jesus. Foi Ele que morreu por mim. Foi Ele que me salvou. Foi dele a justiça. Eu não creio em mais nada. Eu não creio em nada além disso que possa me salvar. Não tem nenhuma força da natureza, de uma alma que morreu e subiu para o céu, nada disso. Eu passo a ter essa fé nele e recebo essa salvação. Então essa justificação pela fé é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então há um momento que você, em Atos, você pode ler esses textos todos, né? Na sua casa, com mais tempo, você que está me acompanhando, né? Mas no livro de Atos, capítulo 3, o versículo 19 diz assim, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha aí.
arrependei-vos e convertei-vos. Convertei-vos a quem? A Jesus. Para que sejam apagados os vossos pecados. Venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então, quando nós nos arrependemos, os nossos pecados são apagados. Deus não vai mais imputar. Então, isso se torna justiça. É como você estivesse preso numa cadeia, Jesus te entra lá na cadeia no seu lugar e te libera. Então, como é que nós podemos receber esse Senhor? Lá em Apocalipse capítulo 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, né, a sua porta, eu cearei com ele e ele comigo. Esse texto, ele é um texto que está falando sobre a igreja, que Jesus está de fora da igreja, batendo para entrar na igreja. A igreja é dele, mas ele está de fora, quer dizer, puseram Jesus para fora. Então, às vezes, nós precisamos entender que, às vezes, nossa vida, nosso coração, estamos pondo Jesus para fora. Quando a gente crê em algo mais do que Jesus, quando a nossa fé é maior em alguma coisa mais que Jesus. Então, o que acontece? Quando você foi doutrinado, né, desde criança, ensinado que em certas religiões, então você passa a ser assim, ter aquela fé como se aquela fé fosse correta. Eu me lembro de uma pessoa que eu estava ensinando e discipulando, e quando eu terminei o discipulado com ela, ela disse assim: olha, eu achei lindo, maravilhoso, mas eu prometi no leito da minha mãe que eu ia seguir a religião dela até a minha morte. Tenha santa paciência, né? O que ela estava dizendo é que ela entendeu a mensagem da fé, de salvação, mas ela ficaria com a morte da mãe, né? Com o morto, que já estava morto, e ela ia para o inferno, né? Ia para o inferno, né? Só porque ela tinha feito uma promessa. E assim, às vezes, a gente fazemos essas promessas. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. E lá em João, 1 João 1, versículo 1, diz assim: todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como é que nós recebemos? Na mente e no coração. Mente e coração. Coração e mente. Então, eu preciso acabar com todos os meus dogmas, acabar com a minha filosofia de vida e entender, não é, essa mensagem, que é loucura muitas vezes para as pessoas. Então, essa justificação pela fé vem quando confessamos a Jesus. Quando nós tomamos uma posição ao lado dele, aí você recebe o selo da salvação. Então, tomar uma posição ao lado de Jesus. O que significa isso? É que você está indo para um caminho e você entende a mensagem e você dá meia volta. Isso chama-se conversão. Eu vou convergir a minha vida para Cristo. Portanto, qualquer que me confesse diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, esse texto está em Mateus 10, 32 e 33. Então, esse confessar, lá em Romanos diz assim, né, que com a minha boca eu confesso. Então, eu creio. Eu digo, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tenho só fé nele. Então, você tem uma mudança, uma metonímia, né? A sua mente muda, o seu coração muda, não é uma lavagem cerebral. Você passa a crer nessas promessas do Senhor. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: depois que você ouviu a palavra da verdade. O que é? A palavra da salvação, que é Jesus. Você ouviu essa palavra. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então, como é que é esse selo? Esse selo você recebeu do Senhor no momento que você creu. Então, é uma carta que você vai mandar, mas ela sem selo não vai. Mas você recebeu esse selo. É o selo da promessa do Salvador. Então, o crente e o pecado, né? A segurança da salvação. O crente, ele não é perfeito, mas precisa buscar essa perfeição. Agora,
a Bíblia fala que eu recebi a salvação, eu não vou pecar mais. Não, você vai procurar viver uma vida de santidade, que nós vamos falar para frente. Uma vida que vai procurar viver uma vida sem pecado. É impossível que o homem não peque, não é? Mas é possível que o homem viva uma vida se desviando do pecado. 1 João diz que ele não vive pecando. Não é a ideia. Assim, a ideia é que a pessoa não vive querendo pecar. Ela não tem o desejo do pecar, mas ela tem o desejo agora de servir o Senhor. Mas se a gente às vezes cometer esse pecado, nós teremos um advogado, que é Jesus ainda, né? Não precisamos de um intercessor humano aqui, nós vamos ao próprio Senhor Jesus. O crente, o pecado e a segurança da salvação. Nós estamos encerrando aqui praticamente a aula, né? Vamos ver depois nas próximas semanas, né? Ninguém nos arrebatará da mão de Jesus. Então, se você é salvo, você... faltou aqui o versículo, uma parte, né? No versículo João 10, né? Diz assim, o Senhor, Jesus veio. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ali o texto diz que ninguém vai tirar da mão do Senhor. Nem a morte, Paulo diz, né? Nem capítulo Romanos 8, 38, 39 aqui. Nem a morte, nem os anjos, nada nos separará desse amor de Deus. Então, uma vez salvo, se você realmente foi salvo, você não vai viver uma vida no pecado, você vai procurar servir o Senhor, vai procurar uma igreja, vai procurar viver uma vida de santidade e nada vai separar você, porque quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. E como nós vimos, né, o selo desse Espírito, o selo dessa salvação é o Espírito Santo. Então, você recebeu para sempre. Que Deus, assim, o abençoe nesse tempo. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é a garantia da salvação. Qual é essa garantia? Vamos falar sobre a santificação e sobre a persistência dos santos. Você também está convidado a estar assistindo às aulas conosco online, né? Mas você pode vir presencial todos os domingos na Igreja Batista El Shaddai, às 9 horas da manhã. Igreja Batista El Shaddai, Rua Humberto Aveniente, número 200, Parque Via Norte. Deus o abençoe grandemente e até a próxima aula. Shalom para você. Grande paz e grande prosperidade vinda do Senhor para a sua vida.